Olá, Isaac no Brasil, tudo bom? Meu nome é Leila, sou MC hoje da Isaac no Brasil e vim hoje aqui falar um pouco sobre algo que eu aprendi em OJT, foi muito útil durante meu período como Shell, como membro, como VP, que é sobre achar a vaga certa para o meu público, e agora eu vou desaparecer para a gente começar a conversar um pouquinho. Vai ser muito rápido, é mais sobre coisas que eu aprendi que vocês podem botar em prática. Então, basicamente, eu apresento a vocês aqui o flow de EP Management de OJT. Propriamente dito, o EP Management começa aqui em currículo até o Approved, né? Então, é um pouco mais longo o flow de OJT em relação ao flow de de OGV, porém de hoje é mais parecido. Então, quando a pessoa faz a consultoria, ela entra no processo para começar a se aplicar nas vagas, começa um processo um pouco mais longo, porque ela aplica, chama para entrevista, pode ser rejeitada, volta a se aplicar. A gente só tem um treinamento de entrevista aí para ajudar a galera a ter mais êxito, mas ela fica nesse momento, aplicando, fazendo entrevista, sendo rejeitado, até ela ser aceita em algum momento e ser aprovada. Então, esse flow é um pouco mais longo, porém, ele pode ser cortado, e foi isso que eu aprendi hoje de ti. Só que eu vou ensinar vocês agora como fazer isso. Na verdade, é algo muito simples. Então, basicamente, você precisa, pelo primeiro ponto é entender o seu EP. Como é que você faz isso? Approach e consultoria são momentos essenciais para você entender o seu EP. E aí que eu coloquei 4 perguntas-chave que podem ajudar vocês a entender o EP. Então, primeiro, qual é o perfil do seu EP? O que ele gosta de fazer? Quais são os interesses dele na vida? O que ele quer tirar desse intercâmbio? O que ele quer conhecer? Quais são os hobbies deles? Essas coisas. Segundo, o que ele gostaria de fazer? Então, que tipo de projeto ele gostaria? Ele gostaria de trabalhar com o quê? Qual é a área dentro do curso dele que ele gostaria de ir mais profundamente, ter uma experiência profissional, por exemplo? O que ele quer fazer com o intercâmbio profissional ou para ir para a carreira dele? Quando ele pode fazer isso? Será que ele tem dinheiro para fazer? Para onde? Muito dinheiro, pouco dinheiro? Ele precisa juntar? Qual país ele se adaptaria melhor? E aí, falo muito sobre o GT nesse ponto. Então, a UEP se adaptaria muito ao estilo de TCS, DHL, para Índia, para Hungria, para Américas. Então, a gente vai um pouco mais profundo sobre isso. E aí, nessas 4 perguntas, a gente consegue entender um pouco sobre o seu EP. Tá, mas não adianta só entender o EP, você precisa saber o que tem no sistema. Isso é antes de você entender o EP. Mas a gente faz exatamente o oposto, por isso coloquei o oposto aqui na nossa conversa. Então, você precisa, antes, esse é um treinamento que você precisa fazer. Eita, desculpa. Então, primeira coisa, quais vagas estão abertas no sistema? Hoje, quais países têm essas vagas? Que JD essas vagas têm? Quais são os projetos? Esses projetos estão ligados a que SDGs? Quais países têm essas SDGs? Ou quais países têm essas JDs? Então, exemplo, GT. Então, existe marketing na TCS? Esse tipo era para você refletir. Espero que você saiba essa resposta. Existe TI na Índia? Existe teaching na Colômbia? El Salvador? Então, onde é que tem um projeto de empoderamento? Projeto sobre o ambiente? Educação? Que tipo de projetos são esses? Para onde você pode mandar um EP de GE com um processo rápido? Um EP de engenharia consegue fazer um GE? Onde? Então, essas coisas você já precisa saber para você saber, tá, esse é o perfil e é essas vagas que eu consigo encaixar. E é dessa forma que eu consegui cortar muito do meu flow de EP Management, porque eu já ia vender, já sabendo o que tinha no sistema. Mas eu não simplesmente ignorava que meu EP queria e só vendia aquilo que eu tinha. E sim, eu fazia essa conexão, tá, essas são as coisas que eu tenho. E aí ele vai me falando e eu vou notando e vou já, essas vagas não servem para ele, ou não é isso que ele quer. São essas outras vagas, massa. Então, eu vou lá e vou mandar isso e vou vender essas vagas aqui que se encaixam. Nossa, olha só, ele quer algo que não tem nada a ver com o que eu tenho para oferecer. Será que eu consigo pesquisar um pouco para poder fazer uma venda de algum lugar que eu ainda não tenho estudado? Sim, massa, preciso fazer isso rápido. Ou não consigo. Tá, então a minha venda é desconstruir algumas coisas sobre o que o EP quer e mostrar aquilo que eu tenho para oferecer e como isso se encaixa com o que meu EP quer. Pronto. Então, você vê como consegue ser muito mais eficiente quando você já sabe aquilo que você tem, junto com aquilo que o EP quer, e não fica algo só unilateral de só o que meu EP quer ou só o que eu tenho. Certo? Espero que tenha feito sentido, porque isso, de fato, faz a mudança em hoje em dia e acho que pode ajudar vocês também.
E aí, tá, o que vocês fazem com isso agora que eu te dei essa dica? Então, antes de abordar o EP, veja o que há no perfil do pod. Então, quais são os dados que já lhe dão algumas informações sobre qual caminho você tem que seguir na sua venda. No approach, entenda o perfil do CP, não apenas os dados que você viu antes de abordar ele, mas quais são os gostos deles, quais são os hobbies, quais são os interesses, o que ele quer tirar do intercâmbio. Isso vai ajudar você a entender muito o perfil dele para você fazer sua vida. Terceiro, estude as cooperações. São a partir das cooperações que vocês vão conseguir ter esse conhecimento de JD, tipo de vaga, como funciona, qual é o processo e tudo mais. E quarto e último ponto é, vá para a consultoria já com as melhores opções das suas cooperações. E aí, você já sabe qual é o portfólio de opções que você tem, e aí você vai ver o que o EP quer e o que o CV dele permite, no caso de GT e de GE, né? Então, o seu EP permite você fazer esse tipo de intercâmbio e é isso que você vai vender. Beleza, gente? Espero que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo para vocês. É algo que vocês podem se aprofundar muito mais do que eu falei aqui. O que eu falei aqui muito para despertar esse pensamento sobre, tá, em vez de eu descobrir as coisas que eu tenho de acordo com o meu EP, eu vou estudar o que eu tenho e vou descobrir o meu EP. Faz sentido? Espero que faça. E aí, dúvidas podem entrar em contato comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esse período rápido, porém eficiente. Um beijo e espero que vocês estudem muito nessa LEC. Beleza? Beijo!